destaque importante de jogador e companheiro, entregando situação importante no Vasco para a temporada de 2025. Esteja presente para acompanhar mais em relação a isso. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conquistou uma importante vitória sobre o Bahia e deu um grande passo em direção aos seus objetivos na temporada. O técnico Rafael Paiva ficou muito satisfeito com a atuação da equipe. Destacou a postura mais leve e equilibrada dentro do time e principalmente o primeiro tempo, que sem dúvidas foi o melhor do Vasco durante toda essa temporada de 2024. Durante a partida, o Vasco conseguiu construir uma vantagem muito confortável ainda no primeiro tempo. Chegou a abrir um placar de 3-0 no primeiro período. Apesar de ter sofrido a redução do adversário no final do jogo, o time conseguiu ter a capacidade de organizar e segurar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A equipe, que não vencia no Campeonato Nacional há 5 compromissos, voltou a vencer no compromisso contra o Cuiabá e já conseguiu engatar uma segunda vitória, ou seja, 6 pontos nos últimos 6 disputados. Resultado esse muito importante para o Vasco, faz com que a equipe possa ter uma visualização bem diferente na tabela de classificação, agora visualizando as equipes do G6 bem mais próximas. É válido ressaltar que o Vasco também entrou em campo bem alterado, tendo em vista que teve de realizar algumas mudanças no seu ataque, no seu meio de campo, em função principalmente de suspensão de jogadores. Verratti não esteve presente e Hugo Moura, volante titular, também não esteve presente. Jogadores que estiveram ausentes, mas que conseguiram ver seus substitutos jogarem muito bem e contribuir com o Vasco dentro de campo no compromisso contra a equipe do Bahia. Abre aspas, o time estava mais leve, inteiro, mentalmente forte. A gente fez um primeiro tempo bom, tomou o gol no finalzinho, mas hoje a gente fez um grande jogo. 4 jogadores diferentes entraram, mostraram potencial e a gente está muito feliz com todo o resultado que foi construído pelos jogadores. Fecha aspas, disse ainda Rafael Paiva ao comentar mais sobre toda a partida que o Vasco fez contra o Bahia e um primeiro tempo muito positivo, onde a equipe conseguiu construir um resultado que permitisse a vitória, os 3 pontos e assim uma nova perspectiva no Campeonato Brasileiro. Quem sem dúvida alguma conseguiu se destacar nesse compromisso de uma forma mais ampla foi Dimitri Payet, jogador que voltou a estar presente entre os titulares do Vasco. O francês conseguiu mostrar toda a sua classe ao comandar a vitória com uma atuação muito importante e destacada. Marcou 2 gols e também conseguiu encantar a torcida em São Januário. A noite começou com Emerson Rodrigues balançando as redes, mas foi Payet quem conseguiu roubar a cena. Com categoria, converteu o primeiro pênalti e fez com que o Cruz Maltino pudesse, naquele momento importante do compromisso, aumentar a vantagem. Não satisfeito, o camisa 10 ainda acertou um chute de fora da área e provou mais uma vez toda a qualidade técnica que possui e que, claro, tem ajudado o Vasco em momentos importantes. Quem não poupou nenhum tipo de elogio ao jogador foi o técnico Rafael Paiva. Para ele, ver Payet neste nível é algo muito importante para o futebol brasileiro atual e para o Vasco. Jogador que tem experiência, visão de jogo, faz toda a diferença nas partidas decisivas. O francês mostrou mais uma vez que ainda tem muito futebol para apresentar mesmo com uma idade mais avançada. O gerenciamento físico do atleta tem sido fundamental para manter o seu alto rendimento. Assim, por ter atuado menos na partida anterior em que ele já havia ajudado, Payet chegou mais inteiro para esse confronto. O jogador atuou como titular e fez a diferença durante o primeiro tempo do compromisso e no segundo tempo também ajudou bastante em momentos que o Vasco necessitava de um jogador como ele para se ter mais o controle da posse de bola em momentos
que a equipe do Bahia tinha mais posse de bola e que buscava também assustar o Vasco. O desempenho de Payet ajudou o Vasco a concretizar a vitória contra o Bahia e fazer com que a equipe alcançasse os 43 pontos na tabela, alcançando agora a 9ª colocação. Payet, inclusive, que durante as últimas semanas foi alvo também de algumas especulações que davam de conta de uma possibilidade bem mais real de que ele pudesse deixar o Vasco após a temporada de 2025 com um clima que parecia não ser tão agradável para uma permanência do jogador. No entanto, o atleta que mais uma vez conseguiu destaque na equipe do Vasco na vitória contra a equipe do Bahia fez com que o torcedor pudesse novamente exaltar todo o diferencial que o jogador consegue entregar dentro de campo jogando pelo Cruz Maltino. As especulações sobre a saída do francês vinham gerando alguma preocupação entre os torcedores, mas, de acordo com um próprio companheiro de equipe dele, Puma Rodrigues, trouxe uma nova tranquilidade. Abre aspas, ele nos disse que quer seguir aqui, fecha aspas. Afirmou ainda o uruguaio, que também tem exercido uma nova função no Vasco, jogando pelo lado direito como uma espécie de ponta direita e ajudado bastante o Cruz Maltino jogando em uma nova posição. Assim, a declaração de Payet nesse momento acaba com os rumores sobre uma possível transferência do craque para uma outra equipe, quem sabe uma saída do Vasco durante a finalização da temporada de 2024. De fato, Payet é um jogador que tem ajudado muito o Cruz Maltino. Consegue exercer um diferencial muito importante e isso ajuda muito o Cruz Maltino, tendo em vista que ele é, sem dúvidas, hoje o jogador mais experiente do Cruz Maltino no elenco atual, que tem sim surpreendido de uma forma geral, com o Cruz Maltino atualmente na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e com perspectivas bem diferentes do que foi na temporada de 2023, onde o Cruz Maltino lutou até a última rodada para se salvar do rebaixamento. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.